Pai do Senhor, igreja. Amém. Estava preparando durante a semana a pregação, nem tinha passado na cabeça que era Dia dos Pais, né? Aí quando a gente lembra, eu falei, não, já ontem de noite, falei, vou falar sobre um pai da Bíblia, vou falar sobre Abraão. Então, eu preparei esse texto aqui para falar um pouco sobre a trajetória de Abraão e sobre a aliança dele com Deus. O que me chama a atenção bastante na vida de Abraão é que a palavra de Deus diz que ele teve duas alianças. Uma com a carne e outra com Deus, com o Espírito. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gálatas 4. Eu vou ler a partir do versículo 22. Paulo, em Gálatas 4, está falando praticamente do que ele fala em Gálatas o tempo todo, de alianças. E ele fala da aliança de Abraão. O nosso Deus é um Deus de alianças. É um Deus que trabalha em legalidade e ele gosta de legalidade. Deus ele tem uma afinidade com a legalidade, com o direito. Com dizer, isso aqui é meu por direito, porque ele compara o seu inimigo ao ladrão que não tem direito às coisas e vence a posse delas, mas ele sempre trabalha com legalidade, com direito, tanto que para ter o direito de poder nos salvar, Jesus veio aqui e passou por tudo que ele passou e se fez pecado só para poder dizer que venceu e tem o direito. Ele tinha o poder para falar, não, a partir de agora eu não vou mais permitir que o diabo tome as vidas, as almas. Ele tinha o poder de nos obrigar a fazer a sua vontade, mas ele gosta de trabalhar na legalidade, com o direito. Por isso até ele não também transgride o nosso livre-arbítrio que ele mesmo deu. Mas eu vou voltar para o texto aqui, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Gálatas 4, no versículo 22 ao 26, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu segundo a promessa. E que se entende por alegoria, porque essas são 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Amém. Amém. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Gênesis 12. Eu não vou ler agora o texto, mas a gente vai fazer um passeio aqui em algumas partes de Gênesis, para entender um pouco da trajetória de Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, ele já tem 75 anos, e Deus tem um chamado para ele, e faz uma aliança com ele. Mas em algum ponto da vida, Abraão faz uma aliança com a carne para gerar um filho. E são essas 2 alianças que Paulo fala aqui. Uma aliança carnal, natural, e uma aliança espiritual. E é claro que o filho da carne, o filho do espírito, ou o fruto da carne, o fruto do espírito, eles têm contenda entre si. Eles não têm como conviver juntos, porque a carne milita contra o espírito o tempo todo. E aquilo que a carne gera e aquilo que o espírito gera acabam se contradizendo um ao outro, apesar de serem filhos do mesmo pai. Olha, a gente tem falado do pai aqui. Abraão é o maior pai da Bíblia, claro, com exceção de Deus, que é pai de todos nós. Mas nós podemos chamar Abraão de pai também, porque, primeiro, ele é pai da fé, e todos nós temos fé, e através disso somos filhos dele.
e porque também Ele é Pai de todos aqueles que foram salvos pelo seu chamado. E o chamado dele começa lá em Gênesis 12, no versículo 1, quando Deus fala com ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá no versículo 6, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam entre os cananeus da terra. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar que lhe parecera. Primeiro, meus irmãos, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, na nossa memória fica parecendo o seguinte: toda aliança tem uma parte e uma contraparte. Eu faço algo e você me dá algo em troca. É o básico de um contrato, é o básico de uma aliança, né? Dificilmente eu vou fazer um contrato em que eu ofereço algo e não recebo nada em troca, ou vice-versa. Toda vez que você vai comprar uma coisa, a mesma coisa. Você paga um valor e recebe algo em troca. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, não é diferente. Ele vai falar: Abraão, você vai me dar algo, vai fazer algo por mim, e eu farei algo por você. Mas na nossa memória afetiva de EBD, nós pensamos: o que é que Deus pede a Abraão e o que é que ele oferece em troca? Bom, Deus pede a Abraão que largue a sua terra, a sua casa, e vá em direção à nova terra. E o que é que Deus vai dar a Abraão? A terra prometida. É ou não é? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, a terra prometida. Mas na verdade, Deus não promete terra nenhuma para Abraão. O que Deus fala com Abraão é: far-te-ei uma grande nação. E depois ele fala: engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus era tão amigo de Abraão que ele fala assim: ó Abraão, eu quero ser amigo de quem é teu amigo e não quero caso com quem é teu inimigo. Que ele fala assim no versículo 3, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até a gente aqui, até quem não é convertido, é abençoado pelo legado de Abraão. Isso é incrível. O mundo inteiro é abençoado, todas as famílias da terra receberam a bênção devido ao legado de Abraão. Se você for falar com o pessoal do Islã, eles respeitam Abraão. Eles têm temor sobre o nome de Abraão. E até por isso também eles levam essa bênção, porque Deus fala que abençoará quem os abençoar e amaldiçoará quem os amaldiçoar. Ninguém brinca com o nome de Abraão, não. É difícil ver alguém falando mal do nome de Abraão. Na verdade, tem muitas pessoas que têm mais temor sobre o nome de Abraão do que sobre o nome de Jesus. Apesar de nós sabermos que, apesar do nome de Abraão ser um nome muito importante para nós, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então o que Deus fala para Abraão de contraparte é: far-te-ei uma grande nação. Ou seja, através de ti eu farei uma grande nação. É isso que ele fala para Abraão. Lá no versículo 7, ele ainda fala assim, ó: a tua descendência eu darei essa terra. Ele não prometeu a terra para Abraão. Ele prometeu a terra para a descendência de Abraão. Para Abraão ele prometeu a descendência. E aí ele falou: a tua descendência eu vou dar essa terra. Mas antes de dar o contraponto, ele dá uma ordem a Abraão. Ele fala: diz o Senhor a Abraão, lá no versículo 1. Ele dá duas ordens, na verdade. São dois verbos no imperativo. O primeiro verbo no imperativo é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E a segunda ordem é: vai à terra que eu te mostrarei. É engraçado, porque quando você fala vai, o sai está implícito. É ou não é? Se eu estou falando vai, para ir tem que sair. Para você ir para algum lugar, você precisa sair do lugar onde você está. Se eu falar para você: ó,
vai até Lauro de Freitas agora ali. Você não consegue ir até Lauro de Freitas sem sair de Salvador. É impossível ir sem sair. Mas Deus enfatiza. E Ele diz primeiro, sai. Porque às vezes nós queremos chegar a algum lugar sem sair. Nós queremos alcançar alguma coisa sem deixar. Queremos carregar junto. Deus está prometendo uma descendência. Está prometendo filhos. Mas primeiro Ele fala, sai. Sai da tua terra, porque tem outra terra. Sai da tua parentela, porque tem uma descendência. Sai da casa do teu pai, porque agora você vai habitar na casa do Altíssimo. Mas, se não sair, não tem como ir. E quando Deus fala, vai à terra que eu te mostrarei, tem muitas pessoas que querem ir para onde Deus está mandando, mas não querem sair da sua zona de conforto, sair de onde se encontram, sair dos seus costumes, dos seus pecados de estimação, e nunca conseguem chegar aonde Deus sonhou que eles estivessem. Não dá para ir sem sair. Sai e vai. Se ele falasse só vai, era capaz de Abraão que levar tudo junto. Desmonta essa tenda, chama a família toda, vamos todos, leva a Ur inteira. Não, sai. E o contraponto, far-te-ei uma grande nação. Eu quero lembrar, meus irmãos, que a diferença de idade entre Sara e Abraão era cerca de 11 anos, e que Abraão tinha 75 anos, quando foi chamado. 75 anos. Mas Deus é um Deus de aliança. E o que Ele promete, Ele cumpre. Você não pode levar na brincadeira aquilo que Deus prometeu. Então, passando um pouco de tempo, Gênesis 15, novamente, Deus vai falar com Abraão lá no início de Gênesis 15. Pode ir abrindo aí. O escritor de Gênesis coloca normalmente as falas de Deus com Abraão no início do capítulo. Ele sempre começa um novo capítulo quando Deus vai falar com Abraão. Em Gênesis 15 ele diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas então disse Abraão a Deus: o que tens para mim? Eu ainda não tenho filhos. Sabe, meus irmãos, chega num ponto da vida de Abraão que as bênçãos não fazem mais sentido, porque ele é uma árvore sem frutos. Os galhos frondosos, a copa cheia, a sombra, as raízes profundas, tudo isso torna a árvore muito bela. São bênçãos. Mas a falta do fruto faz a árvore perder o propósito. Não havia mais propósito. É como se a árvore falasse: do que me adianta os galhos? Do que me adianta as folhas? Do que me adianta a raiz? Do que me adianta a saúde? Do que me adianta a riqueza? E mais riqueza? E mais bênçãos? Se eu não tenho filhos e o meu mordomo vai herdar tudo. E Deus tinha falado com ele: não se preocupe, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. E ele fala: Senhor, o que tem para mim se eu não tenho filhos? Eu não quero essas bênçãos. A maturidade espiritual chegou, as bênçãos não fazem mais sentido.
Eu não quero uma promoção, eu não quero um carro melhor, eu não quero uma casa melhor. Eu quero frutos. Frutos. Foi para isso que eu saí. Foi para isso que eu vim. Para ter frutos. Para ser pai. Eu quero lembrar que Paulo fala que tudo isso é uma alegoria para a realidade da vida cristã. Que existe um propósito para a árvore dar frutos. Existe um propósito para o fruto carregar a semente. Existe um propósito para a semente morrer para que uma nova árvore nasça. Existe propósito para a tua vida. Existe propósito para a minha vida. E sem atingir esse propósito, as bênçãos perdem o sentido. Eu não estou dizendo que é ruim ser abençoado, não, meus irmãos. Como é que a gente não gosta quando Deus abençoa? É uma maravilha. Quando as coisas dão certo. Quando Deus faz prosperar. Quando a saúde está boa. Ou quando Deus cura. Tudo isso é muito bom, mas nada se compara ao propósito. E o propósito da árvore é dar fruto. Então Deus promete mais bênçãos a Abraão. Olha, Abraão passou no Egito e saiu de lá com mais riquezas. Abraão passa em outros lugares e sai com mais riquezas. Olha, ele vai para uma terra seca, do lado de Sodoma e Gomorra, e ele prospera ali. E Deus fala, nem te preocupa, Abraão. Se tu vai para o deserto, eu te prosperarei lá. Aonde não achavam que tinha como, ali eu te prosperarei. E Abraão fala, do que me adianta se eu não tenho frutos? Isso é maturidade cristã. Entender que as bênçãos de Deus aqui na terra não adiantam se eu não gerar frutos. Filhos espirituais. Porque aquele que nasceu segundo a carne é de aliança da carne, mas aquilo que vem pelo Espírito é de aliança com Deus. Deus não me prometeu terras, Ele não te prometeu riquezas. Nós queremos descendência espiritual. O que me adianta? Eu desejo ser frutífero. Você lembra na Bíblia? A mulher que chorava, dai-me filhos, dai-me filhos. Você lembra? Aquela que o profeta perguntou, o que quer que eu te faça? Ela disse nada, mas ela não tinha filhos. Então alguém chegou para ele depois e falou, ela não tem filhos, não tem fruto. Irmãos, uma árvore sem frutos não tem propósito. Não era tempo de figos lá em Jerusalém, mas Jesus passava com seus discípulos e viu uma figueira. E a figueira, ela estava cheia de folhas. Então Jesus se aproximou da figueira, porque era uma figueira que estava cheia de folhas. E ele procurou na figueira frutos. Não era tempo de figos. Então ele não encontrou nenhum figo na figueira. E Jesus amaldiçoou a figueira. Ele disse que ninguém coma nunca mais de ti algum fruto. E no dia seguinte, quando passaram ali, a figueira estava completamente seca. E os discípulos se espantaram. Eu não me espanto que a figueira tivesse sido seca, uma vez que Jesus a amaldiçoou. Mas eu já me choquei bastante
pela dureza das palavras de Jesus, porque não era tempo de figo. Quando aqueles discípulos recebem os talentos, um deles enterra o talento que recebeu. E quando seu mestre volta, ele pergunta, por que enterrou o talento? Quem lembra do que é que o discípulo falou? É porque eu te conheço, e sei que tu és duro, e que quer colher aonde não plantou, não é tempo de figo, e por isso enterrei, para não perder o talento. Ele diz, que servo ruim. Tu não sabia que eu quero colher onde não plantei? Eu não estou preocupado se é tempo de figo. Eu não estou preocupado se é tempo de colheita. Não estou preocupado em qual estação é. Tinha seca em todo Israel, mas na casa da viúva de Serepta sempre tinha mantimento. Deus não precisa de coisas naturais para trazer a prosperidade. Então aquela figueira, ela parecia estar saudável. Olha, se não é tua época de figos, nem pareça estar bom. Porque se você der a aparência de que está bom, ele vai procurar o fruto. Então é melhor estar mal, estar arrasado, em vez de fingir ser algo que não é. Eu sou crente, eu sou fiel. E Deus pergunta, frutos, cadê? Frutos. Eu quero resultado. Estava tendo até um mimimi lá na empresa, um funcionário me ligou, reclamando de uns contenda besta lá, não sei o que lá, falando, não quero saber disso não. Eu quero saber dos frutos, do resultado. Cadê? Não quero ouvir mimimi, bafafá, conversinha. Enquanto vocês estão aí levando tudo para o lado pessoal, brigando por besteira, cadê o resultado? Para que eu lhes chamei? Para que eu contratei? Eu quero saber do resultado. É assim que Deus me ensinou. Não olha para os pormenores. Ai, pisaram no meu calo. Eu estou tão triste. Vou sair da igreja. Ai, o pastor não me ouve. Eu falei tal coisa e não sei o quê. É isso que você vai falar para Deus? Sabe o que ele vai falar para você? Eu não quero saber de mimimi. Não quero saber de conversinha. Eu quero é fruto. Você não tinha folha? Não estava com aquela aparência de saudável? Não estava parecendo que estava tudo bem? Cadê os frutos? Não tinha fruto na árvore. Aí Jesus falou para a árvore, então seca. O mestre falou para o discípulo, cai fora. Sai daqui. E o jogou no lugar escuro, onde há choro e ranger de dentes. No inferno. Porque ele pecou? Não, porque ele não gerou fruto. E Deus deu talento. Meu irmão, o talento traz a responsabilidade de gerar fruto. E não é sobre quantos talentos tinha. Mas com Jesus não tem esse negócio de a época não era essa, o tempo não era esse, a estação não estava certo, porque ele não gera frutos segundo a carne, mas segundo a promessa, o Espírito, o espiritual. Aqui, isso aqui acontece pelo espiritual, não é natural, é sobrenatural. Eu não tenho condição, conversa. Eu não sei falar, não importa. Moisés era gago. E daí? Se nós fôssemos cheios de si, não haveria espaço para Deus. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos do sacrifício de Jesus. Ele mesmo diz que veio para os doentes, para os fracos. Que bom que veio para mim. Porque aquele que é perfeito não precisaria que ele viesse. Mas você conhece algum perfeito? Eu não conheço perfeito. Eu não conheço.
Gênesis 17. Eu vou começar do 16, só o último versículo do 16, só para dar um contexto histórico. 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Aí agora sim o 17. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Eu te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto. Meus irmãos, ele foi chamado com 75 anos. A mulher dele já tinha 64. Já era difícil o negócio dar certo. Mas para que não restasse dúvida, Deus, em sua eterna paciência, falou: eu vou esperar mais um pouquinho. Quando Deus fala para ele: anda em mim e ser perfeito, Ele não está falando da perfeição de Abraão. Ele está falando da completude que Deus traz para nossas vidas. Porque quando estamos com Ele, os nossos defeitos são cobertos, e aquelas áreas que nós não conseguimos alcançar, Ele alcança por nós. Como eu lhe disse, eu não conheço ninguém perfeito, mas como andamos com Deus, nós podemos chegar a este ponto, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele faz aquilo que não podemos fazer. E se restasse alguma dúvida de que era um milagre, não era essa a vontade de Deus. Tinha que ser 100% milagre. Então ele espera pacientemente aquilo que ele havia prometido há 25 anos atrás, quando Abraão tinha 75 anos. E ele deixa passar o tempo. Deixa se esvaziar de si mesmo. Em todo esse tempo Abraão está: eu quero frutos, eu quero frutos, eu quero frutos. Então, em algum momento, Abraão cansa de esperar pelo sobrenatural na sua vida, e ele faz uma aliança com a carne. E ele deita-se com a escrava e gera Ismael. O nome Ismael significa homem de guerra. É isso que ele traz para a sua casa, quando ele faz uma aliança para a carne. Um homem de guerra. Até hoje, guerra, guerra, guerra. Quantos anos? Sei lá, 4.000 já. E a guerra não saiu da casa dele. Os descendentes de Israel, de Isaac, e os descendentes de Ismael lutam até hoje. Porque ele tem um filho chamado homem de guerra. E Deus fala um pouco sobre nomes que Deus dá. E Ele tira o nome que o homem deu. Porque talvez um homem tenha dado nome infrutífero. Talvez ele tenha dado nome de fracasso. Talvez ele tenha dado nome de derrota. Mas Deus fala: eu te dei outro nome. Você já tem 99 anos. O filho que teve foi fora do casamento. Eu vou tirar esse nome que te deram, que teu pai te deu, e eu vou te dar um nome que significa pai de muitas nações. Esse nome não fazia sentido com a posição dele, segundo a vista dos homens. Esse nome não fazia sentido. Mas veja bem, fazia sentido no mundo espiritual, fazia sentido para Deus.
Talvez você pense, eu não sou um pregador. Talvez você pense, eu não tenho ministério. Talvez você pense, eu não sirva para isso. Mas isso foi o nome que você se deu. Foi o nome que alguém te deu. Mas que nome Deus te deu? Qual ministério Ele te deu? Ele disse, não importa a tua idade, não importa a tua situação. Eu não espero tempo de figos. Eu não espero que a fome acabe para que a tua casa seja farta. Eu não espero que coisas se transformem para que a bênção chegue. A minha promessa não é em casas, em terras, em terrenos, em dinheiro, mas eu falo de frutos. E agora eu mudo teu nome para alguém que vai dar muito fruto. Muito fruto. Que bênção. Mas olha só. Ainda demora mais um ano até o filho dele nascer. Lá em Gênesis 22, fala aqui: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que ele tinha falado. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque, que significa riso. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus tinha lhe ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, quando Isaque nasceu. Agora olha o que Sara vai dizer no versículo 6, que maravilha. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir rirá comigo. Olha, meus irmãos, filhos improváveis. Porque eu não sei o que a gente tem conquistado em nossas vidas, mas os galhos, as folhas, a beleza, a saúde, não podem substituir os frutos. O pastor Paul Washer conta um testemunho que me choca. Ele disse que tinha um casal na igreja, extremamente bem sucedido. 2 gerentes de empresa, extremamente bem sucedidos. E eles fizeram um acordo de se aposentar aos 65 anos. E aos 65 anos se aposentaram os dois. Compraram uma belíssima casa de praia, uma lancha, e foram morar na praia, perto do lugar onde eles viviam. E um dia convidaram ele para casa. E ele chegou lá, e eles estavam passeando naquela praia maravilhosa, colhendo conchas, andando de lancha. Falou, pastor, Deus é tão bom com a gente. Estamos aqui agora, aposentados. E o pastor Paul Washer virou para eles e falou assim, isso faz algum sentido para vocês? Eu queria convidar vocês a uma viagem missionária. Vocês ainda são fortes. E eles aceitaram. Passaram 1 ano na América do Sul. 1 ano. E voltaram. E quando voltaram, ele perguntou assim, e aí, fez algum sentido para vocês? E eles falaram, pastor, nós chegamos a uma conclusão. Nada do que fizemos em nossa vida fez nenhum sentido. Nenhum sentido. Sabe o que faltava, meus irmãos? Fruto. Fruto. Conquistaram tudo. Viajaram o mundo. Garantiram a aposentadoria. Cadê a lancha? Vendemos. Cadê a casa? Alugamos. Agora são missionários. E estão ganhando a vida. E a idade pouco importa. Por causa dos frutos.
Se nós somos imitadores de Cristo, também somos imitadores de Deus. E este é Pai. Ele é Pai. O Pai está sempre disposto a abraçar os seus filhos. E nos deu o ministério da reconciliação, para que sejamos pais espirituais de muitos também. A mãe gesta, mas o pai é quem lança a semente. Lance a semente do Evangelho. Olha o que Sara fala, eu vou terminar porque eu não quero demorar, porque eu quero que você coma na casa do seu pai hoje, ou com a sua família, com os seus filhos. Mas olha o que Sara fala, é muito poderoso. Ela está falando exatamente do que Paulo vai falar lá em Gálatas 4. Ela diz no versículo 6, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Isso é uma profecia, ela está falando do Evangelho. Ela não está falando de Isaac. Ela está falando de algo que ela recebeu de Deus e que trouxe alegria para a sua vida. E que preencheu a sua vida. E ela fala, e eu contarei testemunho daquilo que Deus me fez. E todo aquele que ouvir este testemunho rirá comigo. Rirá, Isaac, filho, fruto. Ela está falando de uma multiplicação. A igreja foi chamada para uma multiplicação. Você está numa célula para uma multiplicação. Você faz parte de uma igreja que tem o desejo de multiplicar. Ela está dizendo, todo aquele que ouvir. Deus faz isso com as pessoas. Ele transformou a vida dela. E ela está falando, olha, quem ouviu o que Deus fez comigo, vai ter nele o mesmo efeito que teve em mim. Não parece a samaritana do poço? Largou tudo e foi falar para os outros aquilo que Jesus tinha dito para ela. Não parece alguém que achou algo maravilhoso, quer contar para todos os outros. Não parece alguém que descobriu o Evangelho, um motivo de riso, um motivo de alegria. E fala, olha, tudo que eu fiz durante a minha vida não faz mais sentido nenhum. Pois agora Deus me deu riso. E quem ouvir essa história irá rir comigo. Como eu disse, através dele serão benditas todas as famílias da terra. Todas. A aliança que Deus faz com Abraão se estende até nós. E ele diz, pai de muitas nações. Muitas nações. Eis aqui outra nação, descendente de Abraão, pai da fé. Mas o que tu tem gerado vem de que aliança? A aliança da carne trouxe contenda com a aliança do Espírito. E ele gera Ismael. E Paulo fala, 2 filhos. Um nasceu segundo a carne e outro segundo a promessa. Aquilo que tu tem conquistado é segundo a carne ou segundo a promessa. Aquilo que tu tem evoluído é segundo a carne ou segundo a promessa. Qual a promessa de Deus contigo? Será que Deus prometeu riquezas? Será que Deus prometeu sabedoria? Será que Deus prometeu alguma outra coisa? Me importa os frutos. É isso que eu desejo. É isso que eu almejo. É isso que a igreja deve buscar. Eu queria que os irmãos colocassem de pé. Se Deus fez algo em tua vida que a transformou, conta essa história. Fala para alguém como tu era antes e como tu é agora. Como Deus te livrou da tristeza, do pecado, do vício. Como Ele te livrou do vazio, de não ter um propósito. Porque agora nós temos propósito. Só joga semente. Só isso. Porque nós temos plantado tanto nessa terra, meus irmãos, e tão pouco no céu. Temos conquistado tanto nessa terra,
e tampouco nos céus. Em algum momento de nossas vidas virá maturidade cristã na nossa cabeça, e nós vamos falar: para que servem as bênçãos se não tenho frutos? Em algum momento vai vir a maturidade, você vai olhar para trás e vai pensar: um carro novo não vai fazer diferença na minha vida, uma casa nova não vai fazer diferença na minha vida, mais algum dinheiro aplicado em algum outro lugar não vai mais fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas frutos sempre farão diferença. Aquelas que você entregar na mão de Deus, isso fará diferença. Isso não será esquecido. Isso é algo que se planta para toda a eternidade. Imagina, meus irmãos, encontrar no céu alguém que você evangelizou, que poderia estar no inferno e estar ali por tua causa. O que é que faz sentido comparado a isso? Que Deus coloque no nosso coração a maturidade desse pai que foi Abraão. Deus fala para ele: eu sou o teu escudo, o teu santíssimo galardão, o teu grandíssimo galardão. E qualquer um falaria: oh glória, agora que eu vou ser abençoado. Mas ele diz: o que tens para mim, Senhor, se eu ando sem filhos? Eu até pensei que Deus ia se chatear com ele, mas Deus nunca se chateia com quem tem o desejo, a fome de frutificar. E isso foi levado para ele como uma coisa boa, como uma melhora. Tenha no teu coração o desejo de frutificar. Esquece um pouco o desejo das coisas materiais. Esquece um pouco o desejo das conquistas da terra. Que o nosso coração possa ser cheio do desejo de frutificar para a casa de Deus. Eu queria só fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, se o nosso coração fosse como o teu, Pai, ó Deus, não estaríamos ansiando por nada deste mundo, Pai. Ó Deus, mas que possamos nos lembrar, Deus, do nosso Pai Celestial agora. Ó Deus, que possamos nos lembrar, Pai, que o teu desejo era que as pessoas não se perdessem, que se salvassem. O teu desejo, Pai, era levar o evangelho aos quatro cantos da terra, Pai. Ó Deus, inunda nosso coração desse desejo, Pai. Ó Deus, dê no nosso coração muito desse desejo, Pai. Ó Deus, que doa passar um dia sem falar a tua palavra, Pai. Ó Deus, que machuque, Senhor, que machuque passar um mês sem levar alguém para a sua igreja ou para a tua célula, para a nossa célula. Ó Deus, que seja penoso passar um ano e ninguém se converter com o nosso auxílio ou com a nossa participação. Que seja triste ver as cadeiras vazias, porque às vezes, Senhor, é melhor se entristecer agora. Pois a tua palavra diz: bem-aventurado os que choram, serão consolados. O choro daquela mãe que queria um filho, não tinha filho, já sentia-se como mãe. Dá ao nosso coração um desejo desesperador. Ela parecia bêbada, porque desejava fruto. Traz ao nosso coração, Senhor, o desejo de ser pai espiritual de muitos filhos, em nome de Jesus, amém.